graça e a paz aos nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Amados irmãos, estamos aqui nesta noite, aqui em Goiânia, onde nós estaremos falando acerca de mais uma das 7 cartas ditas no Apocalipse, mais precisamente, onde elas são endereçadas aos seus destinatários, no capítulo 1 do Apocalipse. Nós já falamos aí da primeira carta, do Apocalipse aí, escrita aí para Éfeso. Então hoje nós estaremos falando da segunda carta. Essa carta que teve como destino, como destinatário, Esmirna. Amados irmãos, eu fiz uma playlist aí no canal, que os amados irmãos podem estar acompanhando aí, playlist esta que vai estar relacionada aos acontecimentos do Apocalipse. Eu quero deixar assim mais separado, para quando alguém começar a ver um vídeo, ele vai ter na sequência os outros vídeos também. Então, os amados irmãos, fica atento aí a esta novidade aí, que com certeza é bastante interessante. Irmãos, como já falamos aí em vídeos anteriores aí, acerca de remetente e destinatário, já fiz um vídeo falando desse daí, já fiz um vídeo falando também acerca da grande tribulação. O penúltimo vídeo que eu fiz aí, eu fiz falando acerca da primeira carta do Apocalipse, Então, hoje nós estaremos falando da segunda carta, escrita para Esmirna. Olha, o nosso objetivo com esse canal é levar a conhecimento dos nossos amados irmãos a palavra da verdade, a conhecer a verdade. Verdade essa que está na palavra de Deus. Verdade essa que é a palavra de Deus. Olha, o que está escrito, nós cremos. O que não está ao nosso alcance de nós olharmos assim e falar, isso está muito claro, se tiver algo além da nossa força natural, é o Espírito Santo de Deus que vai nos abrir os olhos do entendimento. Por que eu digo isso, pessoal? Porque tem passagens aí que é muito clara, muito bem explicada, mas algumas pessoas ainda têm, eu não sei porquê, não aceitam, não querem aceitar. Então, isso faz com que causa praticamente em mim, assim, até um mal-estar. Porque, gente, é tão claro e as pessoas não acreditam. Mas o que me conforta é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que dá a nós o entendimento devido. É Ele que abre os olhos do entendimento nosso. É Ele que nos mostra a verdade. Não depende de mim, eu posso estar aqui fazendo vídeos e vídeos e vídeos, mas o que vai abrir os olhos do entendimento dos nossos amados irmãos é o Espírito Santo de Deus. Eu já estou me acostumando com isso, digo assim, acostumando, porque às vezes tem algo que é muito claro, como eu já disse aqui, e as pessoas não aceitam. Então, eu não quero mais, não vou debater, não vou bater de frente, eu só peço ao Espírito Santo de Deus, que eu só peço que ele abra o entendimento das pessoas e que essa pessoa conheça a verdade e saia do engano. Olha, amados, eu estou dizendo isso porque em Apocalipse 1, ali está muito claro para quem essas cartas foram escritas. Está muito bem explicada, está muito bem dito para quem foi escrito as cartas. Foram para as igrejas da Ásia. Olha aqui. Vou ler aqui, amado. Apocalipse 1,
verso 4. Diz assim: João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, e que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Amados, esses espíritos aqui são pessoas, são mensageiros, como nós que levamos uma mensagem. Não é um ser angelical, não é um ser espiritual aí, invisível. Não, são pessoas mesmas, físicas. Algo bastante interessante aqui que eu pude perceber, amado. Vou ler aqui de novo. João, as 7 igrejas da província da Ásia. Não diz Brasil, não diz outro continente. A vocês graça e paz da parte daquele que é e que era e que há de vir. Que era, que é e que era, requer, amado, entendimento, porque senão passa batido. Aquele que é e que era. Aquele que é quem? O Criador de todas as coisas. Aquele que era, por que ele era? Porque o Verbo se fez carne e habitou aqui, ou dizer, entre nós. Hoje ele habita entre nós em espírito. Então, mas ele habitou aqui na terra em carne e sangue. Isso está dito aí em Hebreus 2,14, né? Então, amado, isso é muito importante a gente atentar para esses pormenores, porque isso traz grande significado na nossa leitura, no nosso entendimento. Nós não podemos pegar um versículo desse e ler ele por inteiro, interpretou e pronto, acabou. Não funciona assim. Nós temos que atentarmos a tudo, todos os pormenores. Então, abençoado, nós já sabemos aqui que estas cartas foram escritas para as 7 igrejas da Ásia. Se estas cartas foram escritas para as 7 igrejas da Ásia, ela não pode ser aplicada a nós. Eu acho assim, se ela não tivesse sido revelada, nós nem poderíamos abrir, porque não era destinado para nós. Ela tinha um destino certo, tinha um destino praticamente, um destino certo, é esse a palavra correta. Então, mas essa carta, ela já foi aberta. Nós não estamos violando essa carta. Ela já foi aberta e já tornou-se pública a todas as nações. Por que todas as nações, eu digo? Porque a Bíblia, que está a palavra de Deus, é um dos livros mais vendidos em todo o mundo. Então ela se tornou pública. Então nós podemos lê-la hoje sem problema algum. Só não podemos achar que está falando para nós, nos dias de hoje, como o sistema religioso pregam por aí. Então, amado, a gente vai analisar cada versículo. Essa carta é pequena. Ela é uma carta muito pequena. Ela é de 1, 2, 3, 4 versículos. Uma carta muito pequena. Às vezes a gente para e pensa, poxa, mas por que uma carta pequena? Porque essa igreja em Esmirna era uma igreja boa, que estava tudo bem por ali. É o que nós veremos aqui, a partir de agora. Acompanhe comigo. Apocalipse 2, verso 8. Diz assim, olha. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Era para João escrever. Vamos lá. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Está falando de quem, amado? Quem passou por essa situação, que morreu e tornou a viver, né? Nós já sabemos, isso é uma coisa muito fácil de entender.
Então, como eu já disse anteriormente, é algo que nem precisa de uma interpretação, de um estudo mais a fundo, que nós já sabemos quem é e de quem está falando. Apocalipse 2, verso 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Amado, vamos por parte aqui, né? Porque esse aqui já dá para a gente começar a conversar, para nós começarmos aí a dialogar acerca da segunda carta do Apocalipse para Esmirna. Vamos lá. Conheço as suas aflições, ou seja, a igreja, estava passando por uma aflição. Por que passando por uma aflição? Porque essa carta estava alertando acerca da grande tribulação descrita em Mateus 24. Então, ela estava passando por uma tribulação. Então, conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Olha, conheço a sua pobreza, mas você é rico. Amado, agora sim, carece de um entendimento melhor para nós aqui. Olha, conheço as suas aflições e a sua pobreza. Amados, o que entendemos aqui? Está falando de quem? A igreja em Esmirna. Não está falando da cidade, está falando de um povo. Não está falando da cidade, porque a cidade era rica. A cidade era rica. Era uma cidade onde se corria muita coisa valiosa. Não vou entrar nesse mérito da questão aí não, para o vídeo não ficar muito grande aí. Mas o objetivo nosso é ler o conteúdo da carta, que é bastante grande, né? Aqui, a mensagem aqui a essa igreja é pequena, mas são 7 cartas. Então, o conteúdo das outras cartas nós temos que ler também. Conheço as suas aflições, porque estava no período do ano 70, por aí, onde aconteceu a grande tribulação, em que Tito invadiu Jerusalém e executou o juízo de Deus sobre aquele povo, daquela geração, né? Ele sentou-se no trono, no templo de Deus, querendo ser Deus, né? Então, amado, conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Rico por quê, amado? Porque era uma igreja valiosa. Iremos falar, está mais adiante. Porque aqui, o nosso Eterno, ele não está, digamos assim, dando uma chicotada. Ele está mais elogiando e orientando do que avisando sobre o juízo que viria sobre ela. Não, ele está mais elogiando essa igreja. Volto a dizer que não é a cidade, são povos. Mas você é rico. Rico por quê? Mas você é rico. Amados, é rico por quê? Essa igreja, ela era uma igreja que cria. Ela acreditava no Criador. Então, a riqueza aqui é dessa fé, é dessa esperança, é dessa certeza. É dessa riqueza que está falando. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo sinagoga de Satanás. Amado, Satanás nós já sabemos que é acusador. Então, acreditamos aqui que naquela época, naquele período, tinha alguém blasfemando dos que sobre o nome santo do Criador.
Olha aqui, mas você é rico, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Então, hoje não é diferente, amado. Tem pessoas que não são judeus e estão passando por judeus com suas práticas, que os nossos amados irmãos aí já conhecem, né? As pessoas que estão em graça vão entender com facilidade, se estiver assistindo esse vídeo. Mas alguns amados irmãos aí, que está aí ainda no sistema religioso, não vai entender, vai ser difícil, mas amados, eu te peço, creia no que está escrito e peça discernimento a Deus, que Ele vai te dar, para você começar a acostumar, aprender, discernir com o que está escrito. Com o que está escrito. Hoje as pessoas estão blasfemando contra o Criador. Hoje estão profanando o seu nome. Hoje estão pisando no sangue de Cristo. Hoje estão falando que a morte dele não deu em nada. Hoje as pessoas dizem que são judeus, mas não são. Por quê? Estão nas práticas judaicas, estão envolvidos com os seus templos de pedra, quando na verdade hoje o templo verdadeiro é o nosso corpo. Hoje as pessoas estão com seus jejuns, com as suas orações nos montes, orações repetitivas. Então, amado, não está diferente, não. Aqui fala que são sinagogas de Satanás. Por que Satanás? Porque é acusador. Satanás, diabo, acusador, adversário. Essas pessoas que estão nessa prática são um adversário do Cristo. Então, amados, vamos continuar aqui com a leitura. Apocalipse 2, verso 10. Estamos lendo aqui, né, o conteúdo da carta escrita para Esmirna. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-lo, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amados, agora olha aqui, não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Não tem medo, ou seja, estava avisando que algo estava para acontecer. Não é para nós nos dias de hoje, amado. Não é. Isso aqui não é para nós. As pessoas estão pegando aí com essa onda desse vírus aí e amedrontando as pessoas, desobedecendo às ordens das autoridades, que não é para reunir em templo, mas as pessoas estão tentando o Criador. Não, nós vamos lá e vamos deixar que Deus resolve, Ele vai nos proteger e pronto, e acabou. Gente, não funciona assim. Eu não vou entrar nessa questão, porque eu não sou especialista em questão de vírus, eu não sou médico, eu não posso falar acerca disso daí. Eu só sei dizer uma coisa, abençoado. Eu estou aqui na minha casa, tranquilo, estudando a palavra de Deus, não estou me reunindo com ninguém a não ser com a minha família. Então, eu não tenho necessidade de reunir em templo, graças a Deus, não tenho. Eu só oriento aí aos amados irmãos aí que se reúnem em templo, cuidem de sua saúde. Não vá na onda de alguns cães gulosos que mandam vocês ir lá para depois vocês sofrerem as consequências e eles virarem as costas. Obedeçam às autoridades especializadas no caso. Eu não vou aprofundar nessa área porque não sou especialista. Eu também estou seguindo orientações de quem conhece. Então, vamos lá, amado. Não tenha medo do que está prestes a acontecer. Algo ia acontecer em breve, né? Mas aí o sistema religioso fala que vai acontecer agora. É agora. Em breve deles é 2000 anos depois. É lamentável, amado. É lamentável a gente explicar essas coisas aos amados irmãos aí, eles não acreditarem. É muito difícil.
O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-lo. Ou seja, alguém, o diabo aqui, abençoado, é adversário. É alguém que ia pegar alguns dos cristãos, os cristãos que estavam ali, e prender. Não é, aí o povo fala assim, não, é porque o diabo ia entrar em alguém e fazer eles fazerem isso, amados. Não tem cabimento uma coisa dessa. Esse período aqui da tribulação é do ano 70, em que Tito sitiou Jerusalém. Então não tem cabimento, amado, a gente acreditar que é um ser invisível aí por aí, fazendo e acontecendo, usando as pessoas. Não tem, até porque ele não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. O diabo que a religião pregou nunca existiu. O diabo que anda ao nosso derredor é a nossa carne. Ela não obedece a Deus. Ela não obedece a Deus, ela não obedece à lei de Deus. A gente quer fazer algo bom, mas a nossa carne é inclinada para o mal. Aí vai ser um ser aí invisível fazendo isso. Amados, não tem cabimento. Vamos lá. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-lo. Ou seja, tinha um objetivo. Tinha um objetivo aqui. Deus está no controle de tudo, amado. Deus está... Então, eu estou avisando, mas Ele está no controle de tudo. Está dizendo aqui, para prová-lo. Vamos continuar. E vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Tinha 10 dias. Tinha a quantidade de dias aqui determinada. 10 dias. Seja fiel até a morte. Ali no começo falou que alguns de vocês... que o diabo ia lançar, alguns daqueles na prisão, era para ser fiel até a morte. E muitos deles morreram fiel até a morte. Morreram fiel. Eu lhe darei a coroa da vida. Amados, olha, eu lhe darei a coroa da vida. Amados, isso aqui é questão de coroa. E a vida eterna. As pessoas às vezes ficam preocupadas aí, a símbolos do Apocalipse. Olha o que diz coroa, o que diz o dragão. É bom a gente ter conhecimento disso daí. Mas, amados, a coroa da vida é a vitória que nós já temos em Cristo Jesus. É a salvação que Ele nos deu lá na cruz. É a vida eterna. É o encontro imediato que Ele nos deu quando Ele ressurgiu após Ele morrer e ressuscitar. Na sua ressurreição. É um encontro que nós vamos ter se nós partirmos a qualquer momento, amado. Essa é a coroa da vida. Essa é a coroa da vitória aqui. Nós não ficaremos aí aguardando o juízo, igual algumas pessoas dizem por aí, que tem que aguardar o juízo lá. Isso não vai acontecer mais nunca. Eclesiastes 12, 7. O pó volta o pó, o Espírito volta a Deus. Nós hoje não ficaremos aí, igual diz aí, no seio de Abraão. Não, o nosso encontro é imediato. Isso não se torna muito mais bom para a gente, amado, do que aquela fadiga de saber, porque a gente nunca morreu, mas a gente tem essa impressão que ficar debaixo da terra é fadigante. A gente tem essa impressão. Nossa, a gente morre, vai para ali, que é tanto de terra em cima, como que vai ser? Amado, a carne vai voltar ao pó, mas o Espírito tem um encontro imediato com o Eterno. Isso é fato. Isso é maravilhoso, mas parece que as pessoas acham bom, só tem segurança se algo de ruim estiver pela frente para eles. Olha, não vai acontecer, tem que acontecer, vai acontecer o Apocalipse. Não, o diabo está aí, é o diabo que faz, as pessoas têm, parece que se sente mais bem dizendo que o diabo é que está fazendo do que o nosso Eterno, o nosso Criador, o nosso Salvador, dá a tua vida para nos resgatar, para nos salvar. Ele acha melhor, enche a boca e falar que o diabo está aí e vai levar para o inferno. Ele se sente bem em falar isso aí.
e não se sente bem, não aceita que Jesus morreu na cruz e nos deu a salvação eterna. Eles não aceitam, acham melhor aceitar que o diabo vai levar alguém para o inferno. Olha, é um absurdo. É um absurdo. Olha, é sem como descrever essa sensação errada deles. Por que eles não olham para a palavra e vê que Deus enviou seu Filho? Ou seja, Ele mesmo veio em forma de carne e sangue e deu sua vida por nós. Ele nos comprou por um bom preço. Por que as pessoas não procuram se firmar nessa verdade? Do que afinal o diabo está aí, sim, tá, ele tá aí. É lamentável, mano. Vamos lá, vamos continuar aqui. Estamos falando aqui, né, amado, da segunda carta do Apocalipse, escrita para Esmirna, né? Que não é Brasil, viu? Desde já, não é o nosso continente também. É na Ásia. Não faz parte do nosso continente aqui. Estamos lendo aqui, amado, Apocalipse 2, agora estamos no verso 11. Essa carta aqui é uma carta pequenina, então, muito pequena, então é muito fácil de ler, né? Olha, verso 11 agora, né? Aquele que tenha ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. É o vídeo que eu estarei fazendo em breve, né? A segunda morte, amado, eu vou dar uma palhinha aqui, mas vou deixar algo mais profundo por dia desse vídeo. Olha, se tem a segunda morte, houve a primeira. Aqui, amado, a questão da segunda morte não está falando dessa morte física. Não. Está falando da morte espiritual. Vai, Ivan, como você pode falar isso? Qual que sustento na palavra que você usou para falar isso? Não vou falar com profundidade, eu vou deixar para o vídeo, a gente conversa mais acerca. Mas desde já, Adão pecou, a palavra de Deus fala que no dia que ele comesse daquele fruto ele ia morrer. Ele morreu. Morreu físico? Não. Ele morreu espiritualmente? Sim. Então, essa segunda morte aqui não é a morte física. Essa aqui, Deus não está nem preocupado com isso aqui. Está falando da morte espiritual. A segunda morte espiritual. A morte espiritual. Para nós, nos dias de hoje, amado, não. Não é para nós. Isso aconteceu no ano 70, para aquele povo do antigo pacto, os judeus, que tinha a Torá, que tinha o aio que conduzia até Cristo. As pessoas não andavam bem aos olhos do Criador. Deus, na sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia, orientou o povo, mas eles queriam deuses pagãos, acreditavam mais no homem do que no Criador. Então, Deus decretou o juízo sobre eles. Nós somos gentios. O juízo de Deus já veio. Foi no ano 70. Daí para cá, é o novo pacto. É o ministério do Espírito. É o ministério da justiça. É o ministério da vida eterna. É o ministério da paz. É o ministério de alegria. Então, amado, as pessoas que ficam aí se firmando nas coisas do antigo pacto, elas vão viver sempre atribuladas. Sempre. Elas vão viver sempre em tribulação. Elas vão viver assim, com medo do diabo. Eu ouso a dizer que muitas pessoas que estão lá dentro, só estão lá dentro porque têm medo de sair por causa do diabo. Muitas pessoas estão lá dentro, estão há muitos anos lá dentro, não saem, não é porque é obediente à palavra, não. É porque tem medo do inferno. Porque se sair lá, vai para o inferno. Amado, eu não frequento o templo feito por mãos de homens.
Não tenho medo de inferno. Não tenho medo do diabo. Eu tenho uma vida tranquila. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo que tudo já foi consumado. O alto preço já foi, o preço já foi pago. Não há nada mais que eu possa fazer para que eu salve a mim mesmo ou quem quer que seja. Eu posso salvar alguém de um acidente, de um problema qualquer, mas a vida eterna ela já está garantida. Querendo ou não, isso é fato. Efésios 2:8. Então, amados, hoje nós estamos lendo aqui em Apocalipse 2, do verso 8 ao 11. E uma das passagens que nós podemos analisar aqui também, acerca dos que estavam blasfemando, dos que se diziam ser judeus, mas não são, eu vou estar lendo aqui em Gálatas 2, verso 11 a seguir, que diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o a face, por sua atitude condenável. Essa é uma versão que eu estou lendo. Vocês me desculpem se na sua está diferente. Pois antes de chegar em alguém da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Olha a dissimulação, né? Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Mas quando vi que não andava bem indiretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. E hoje, amados, as pessoas estão por aí dizendo que religião não se discute, né? Aqui Paulo chamou a atenção de Pedro na presença de todos. É umas coisas que não dá para entender, né? Verdade é verdade. Mentira é mentira. Verdade é verdade, mesmo que ninguém concorde com você. Olha aqui o que Paulo falou para Pedro. Se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viver como os judeus? Está vendo a incoerência? Está vendo a dissimulação? Hoje as pessoas estão sendo obrigadas a viver como os judeus, sendo gentios. Hoje as pessoas estão sendo obrigadas a viver como os presos, sendo livres. Hoje as pessoas estão obrigadas a pagar o preço, sendo que já foi pago. Hoje as pessoas estão sendo assim. E não adianta falar que esses cães gulosos aí, que é por falta de conhecimento, porque eles batem no peito e falam que tem conhecimento. Hoje eu ouvi um vídeo aí de um camarada aí, se diz pastor, ele tirando onda, dizendo que o cara veio ensinar ele a comer de garfo, sendo que a pessoa nem sabe comer de colher ainda. Olha, eles falam bonito. Eles falam bonito. E eu não falo bonito. Eu não tenho esse dom para falar bonito. Não estudei para falar bonito. Eu estudei até o ponto de falar do jeito que eu estou falando. Mas eu acredito que eu já mudei bastante. Estou aprendendo, estou melhorando. Mas pode ficar tranquilo, abençoado. Pode ficar tranquilo. Que se eu ir desenvolvendo da maneira que o Espírito Santo de Deus está permitindo que eu desenvolva, jamais eu vou estar aqui nesse canal ou em qualquer outro canal pedindo dinheiro para vocês. Não vou. Amanhã ou depois o meu canal pode ser monetizado, beleza, alguém está pagando para divulgar ali, aí é outros 500. É outra coisa. Então, abençoado, ele tirou onda. Alguém está querendo me ensinar a comer de garfo, sendo que nem aprendeu a comer de colher. Vamos lá, amados. Gálatas 2:15. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores. Está falando para aquela época, hein? Para aquele povo. Tanto é que é Paulo e Pedro aqui, né? Os personagens aqui.
Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas estão aí tentando se justificar pelas práticas da lei. Olha, é uma coisa tão óbvia que as pessoas nem procuram entender o que são práticas da lei, gente. Isso não é possível que a pessoa que está dentro do sistema religioso nunca leu isso daqui para falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é assim. Vou ler de novo. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, aquelas coisas de pagar o preço, jejum, dízimo, oração no monte, batismo nas águas. Ninguém é justificado. A nossa justificação foi lá na cruz. Mas, mediante a fé em Cristo Jesus, aí ó, foi nele que é a nossa justificação. Então, por isso que eu não vou para esse templo. Então, é por isso que eu não procuro ir lá para me justificar, ir lá para aceitar Jesus, para ele me salvar. Olha, amado, esse negócio de aceitar Jesus, tem vídeo aí que eu já falo acerca disso daí. Não existe, não tem isso na Bíblia, né? Olha, eu entendo assim, que eles falam assim, ó, que eles falam assim, suponhamos, né, porque eu não vou lá saber, graças a Deus, olha, Jesus já pagou o preço, agora nós que tem, ele está lá de cima com os braços cruzados, né? Olha, eu já fiz a minha parte, agora vocês fazem a de vocês. Se vocês não fizerem, ó, não estou nem para vocês. Olha, dá a entender isso. Mas não é isso, amados. O Deus que eu conheço, o Deus Criador do universo, Ele deu a sua vida, Ele esteve aqui em carne e sangue aqui na terra e morreu por nós. Ele pagou. Ah, as pessoas podem falar, então agora eu posso matar, posso roubar. Meu abençoado, se você está com isso na cabeça, você não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não coloca esse tipo de coisa na sua cabeça. Você vai colocar assim, olha, ele deu a sua vida e tornou a resgatá-lo em amor a nós. Jamais eu quero profanar o sangue dele. Jamais eu quero fazer algo para entristecer o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Jamais eu vou cair nessas práticas de esforço próprio. Jamais. Jamais você deve pensar assim, agora eu posso fazer o que quero, mesmo podendo fazer o que você quiser, mas eu jamais quero pôr isso na minha cabeça. Eu vou olhar para a cruz e falar assim, está consumado. Foi ali que tudo foi pago, foi ali que tudo foi reconciliado, foi ali que tudo foi convergido. Vamos continuar aqui com a leitura, mano. 16, né? Sabemos que ninguém é justificado pela lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Para sermos. Ele está falando para sermos, porque isso aqui estava antes do juízo. Por isso. Mas o juízo já veio e tudo já foi justificado. Mas a consumação foi na cruz. Porque nesse período ainda que o templo estava de pé, o Espírito Santo de Deus entendia que o caminho ainda estava encoberto. Isso fazia com que ele não manifestasse em sua plenitude em nós. Hoje não. Hoje nós temos um livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso de conversar com Ele, deitar e meditar, conversar com Ele e Ele falar com nós. Nós não precisamos de um intercessor aí. O Espírito Santo habita em nós. Hoje o templo não está de pé, dando a entender a ele que o caminho está encoberto. O caminho aonde, amado? O caminho para dentro de nós. Olha de novo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Não pela prática da lei, senhores pastores aí do sistema religioso. Não por esses motivos que você estão pregando nas suas igrejas. Faz isso, faz aquilo, faz campanha. Não, amado. Não. É pela fé em Cristo Jesus. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. O que você está fazendo aí, amado? Você não vai ser justificado nunca. Nunca. Você sabe o que é nunca? É nunca. Então, amados,
Nós acabamos de ler aqui Gálatas 2, né, do 11 ao 16, aonde Paulo chama a atenção de Pedro, porque ele estava se dissimulando ali, e foi chamado a atenção por Paulo na presença de todos. Então, olha, amados, é muito importante cada vez que pelo menos eu gravo um vídeo aqui, que os amados irmãos estão aí do outro lado, peguem suas Bíblias, acompanhem a leitura. Eu peço aos amados irmãos aí que ainda não conhecem a graça de Deus, que não deixou ela manifestar dentro de você, fique à vontade, pode me criticar, pode falar de mim à vontade, que eu não visto bem, que eu não falo bem, mas que não vá contra a palavra de Deus. Aonde o seu entendimento couber, use-o. Aonde ele não alcançar, peça discernimento ao Espírito Santo de Deus, peça sabedoria. Mas jamais, amado, você que ainda está aí no sistema religioso, você que às vezes está acreditando mais no seu líder religioso do que na palavra de Deus, porque lamentavelmente é assim, é um senta, levanta lá dentro, faz isso hoje, amanhã não pode fazer, hoje não pode fazer isso, amanhã já pode fazer, cada dia tem uma doutrina diferente. Amado, olha, você pode me criticar, mas não critique a palavra de Deus. Não desobedeça a palavra de Deus. Não estou aqui ameaçando ninguém, como faz o sistema religioso. Eu só estou pedindo para você ser sincero à palavra de Deus, ser verdadeiro, ser obediente à palavra de Deus. Porque também a palavra de Deus fala, aquele que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Então, abençoado, eu peço aí que compartilhe esse vídeo, que algumas pessoas que ainda não são inscritas no canal, que se inscrevam, para que o YouTube aí possa impulsionar e mais gente ter conhecimento da verdade. Verdade essa que é a palavra de Deus. Verdade essa que é a espada de dois gumes que penetra até nas divisões da alma, juntas e medula. Então, amados, você que ainda faz parte do sistema religioso, é a palavra de Deus que você tem que olhar, é para a cruz, olhar para a cruz onde Cristo morreu por nós. Qual foi o objetivo da sua morte? Qual foi o objetivo? É para que nós continuássemos aí com as práticas da lei? Não. É para que nós tenhamos vida eterna, para que nós possamos viver em glória, para que nós possamos reinar em vida, ok? Graça e paz, graça e paz.